Graças a Deus, né, irmãos, por mais um domingo na presença do Senhor. E hoje nós iniciamos essa série de palavras com esse tema, sabedoria para viver. Estamos falando nos domingos de manhã, Pastor Silas, eu à noite. Nas quartas-feiras também nós vamos estar falando, junto com todos os pregadores aí também. Mas esse tema, ele vem trazer uma chamada para que eu e você olhe para essa questão da sabedoria. Nós sabemos que nós vamos viver, independente de ter sabedoria ou não, nós vamos viver esse 2025, mas com sabedoria as coisas vão fluir de uma forma diferente. E quando a gente fala, da questão de sabedoria, é algo que nós precisamos buscar. Tem uma pessoa muito famosa na internet que ela diz em um dos seus relatos que ela ficou muito brava quando alguém chegou para ele e falou assim: olha, você é muito sábio. Ele ficou muito bravo. Aí ele foi explicar o porquê. Ele falou: olha, depois de eu ter lido mais de 8.000 livros, vem alguém e fala para mim que eu sou sábio, O que ele quis dizer? Que algo, fez, motivou ele a ir buscar aquela sabedoria. E o que eu estou querendo dizer com esse exemplo para vocês? Que a sabedoria é algo que nós precisamos buscar. Claro que uns vão ter mais facilidade para entender um determinado assunto, outros vão ter maior dificuldade, mas aquele que busca, ele terá. E quando nós falamos da palavra de Deus, isso ela nos traz à existência todas essas questões, e isso nos faz entender sobre o livro de Provérbios, que ele é um reservatório de sabedoria. Então uma coisa ela vai sendo acrescentada à outra. Dentro desse exemplo que eu acabei de falar para vocês, nós sabemos aonde está a sabedoria, mas quantos, aí eu falo de forma geral, dentro da nossa sociedade, do contexto ali que nós temos vivência, quantos que têm buscado essa sabedoria? Porque nós já sabemos que ela existe e já sabemos aonde ela está. E aí resta somente uma coisa a fazer: se dedicar. Se dedicar a alcançar essa sabedoria. Por quê? Porque as questões do nosso dia a dia vão surgir, As mesmas questões que surgem para uns, surgem para os outros, mas a diferença é como nós lidamos com aquela dificuldade, com aquela barreira, com aquilo que nós precisamos ultrapassar. E naquele momento, aquele que buscou essa sabedoria, ele vai lidar de melhor forma com aquela situação. Quantos não ficou ali buscando uma solução naquele momento, porque você precisava tomar uma decisão e era de imediato, mas aí você ficou na dúvida, mas aí você ficou indeciso, a incerteza veio, porque faltou o conhecimento naquela área, faltou o entendimento daquela situação. E quando nós olhamos para as questões espirituais, também não é diferente.
E aí eu queria ler, quero ler com vocês em Provérbios, no capítulo 1, verso 1 e 2, que diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Parece que ao ler esses versículos fica um pouco confuso, muita informação que em muitos casos a gente não tira, essa sabedoria que a gente quer tanto entender nesta noite. Para isso eu quero chamar você a uma reflexão. Olhe para esse ano que se inicia. Nós queremos vencer todos os dias. Nós queremos ser bem-sucedido até dezembro de 2025. Sim ou não? Nós temos uma jornada à nossa frente. E aqui nós temos Salomão. Salomão, ele assumiu um reino que ele ia ter muitos desafios. E esses desafios iam vir na vida de Salomão de uma forma ou de outra. Esse homem era um homem estudado, era um homem que teve do bom e do melhor, porque ele era filho de quem? Do rei Davi. Então, tudo que você pensar, de bom que existe hoje, em termos, em termos didáticos, em termos de apoio, para que uma criança cresça em conhecimento, Salomão teve. Mas naquele momento, ele estava diante de um desafio que ele ia encarar. E aí, o que fazer? Ele era filho de um rei. Você também é filho de um rei. Você também, nessa noite, se encontra na mesma posição de Salomão naquele momento. Nós vamos passar por toda essa jornada de 2025. Mas como que nós vamos vencer? É tendo sabedoria. Assim como Salomão, nós somos filhos do rei. E esse rei, ele nos proporciona todas as condições para lidar com qualquer adversidade que vai surgir na nossa frente. Mas nós temos que ser diferentes. Nós precisamos reconhecer quem é o Deus que está na nossa vida. Porque Salomão, mesmo sendo filho do rei Davi, ele busca a sabedoria em Deus. Ele poderia muito bem pensar, falei assim, mas eu fui criado nas melhores ciências da atualidade. Eu aprendi com os maiores coaches que tem na minha atualidade. Todo o contexto social, toda a infraestrutura da cidade, todo o contexto dessa população, eu conheço. Então eu vou me sair muito bem nessa jornada. Porque eu vi como meu pai lidou com tudo isso. Eu vi como que foi o reino do meu pai. As vitórias, falando de Davi, As vitórias que ele teve.
os erros que ele cometeu, esse eu não vou cometer. Então eu estou muito bem preparado. Nesse ponto, nós temos que pegar aqui e trazer para os nossos dias. O ser humano pensa, eu conheço. Hoje tem tanta informação. Hoje, se eu tiver qualquer uma dúvida, eu coloco aqui na inteligência artificial, ela vai me respondendo. Eu vou perguntando e ele vai falando. Então, por que eu vou temer a esses dias que vêm? Eu tenho toda a inteligência na palma da mão. Então veja que a situação ela é muito semelhante. Mas Salomão não pensou dessa forma. Ele pensou assim, olha, o meu pai, acima de tudo, ele tinha um Deus que ele temia. O meu pai, que era pastor de ovelhas, e chegou a liderar o trono, todos os reinos, ele tinha um Deus que ele buscava sabedoria. Então, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou buscar essa habilidade. Quando nós vamos lá para o original da palavra, né? Ela significa uma pessoa habilidosa. Nós temos a palavra. Nós temos esse baú, esse reservatório que traz todo esse conhecimento. Mas será que nós temos a habilidade para manejar essa palavra? Para nos momentos de dificuldade buscar essa sabedoria, buscar essa inteligência naquele momento de aflição, naquele momento que nós precisamos, porque nós estamos passando por uma situação de aflição, de medo, de temor, de indecisão, e nós precisamos dessa sabedoria. Mas aí, se a pessoa não busca, como ela vai saber onde encontrar? Nós somos, sim, filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas nós temos que buscar a sabedoria que vem do céu. Realmente, ser sábio é buscar essa habilidade. E todos, né, se você perguntar para qualquer um próximo de você, amigo, parente, assim, você quer ser sábio? Todos querem ser. E muitos até acham que são sábios em algumas áreas, né, da nossa, né, vivência humana. E aí, quando a gente vai para o verdadeiro significado, qual é as características de um homem sábio, de uma mulher sábia? É essa. Está o ser ou motivado pelo conhecimento, acumulando, ou discernimento, acumulado discernimento. Nós precisamos ser um reservatório da palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos acumular a palavra de Deus no nosso coração. Nesse sentido, nós precisamos ser acumuladores, transbordar o nosso coração com a palavra de Deus. Porque nos momentos de dificuldade, nos momentos de indecisão, aquela palavra
vai tocar na sua mente, vai tocar no seu coração, para que você tenha discernimento e saber tomar as melhores decisões na sua vida. Porque quando nós falamos aqui de sabedoria, citamos Salomão, imagina o tanto de barreiras, de obstáculos, de decisões que ele precisou tomar durante o seu reinado. Então, nos nossos dias, vão vir situações adversas, para que eu e você venha tomar decisões. Mas quais são as decisões corretas? Não é simplesmente o que a gente acha que é certo, não é simplesmente o que a gente acha que é correto, mas é aquilo que está alinhado com a palavra de Deus. Por que, Jussier? Porque a partir do momento que eu entendo, que eu tenho a certeza que Deus tem o melhor para a minha vida, eu vou buscar fazer ou tomar atitude segundo a vontade de Deus, porque eu sei que a vontade dele é o que é melhor para mim. Não o que eu acho, não o que eu penso, não o que os outros falaram, mas o que Deus falou para a minha vida. E isso faz toda a diferença. Mas para isso eu tenho que ser habilidoso para buscar a palavra. E aí, como que eu vou buscar? Como que eu vou se tornar uma pessoa habilidosa para que eu assim alcance a sabedoria? Primeiramente, ser sistemático. Buscar um sistema para a sua vida. Não apenas agir naquilo que vai aparecendo, nas demandas do dia a dia. Não, é se organizar. Eu sempre falo, né, que a minha jornada, eu trabalho de 8 a 6. Depois das 6 horas, eu tenho 30 minutos de treinamento físico. Depois, ou a gente tem Caleb, ou depois a gente tem culto nas quartas-feiras, ou depois tem, né, adolescentes. E aí, como que eu faço para preparar tudo isso? Sistematizando o meu tempo. Hora de orar, hora de leitura da palavra. Como que faz tudo isso? Se planejando, né? Vamos colocar dessa forma. Como o pastor falou de manhã, não adianta a gente ler 1000 livros e não ter 5 minutos de oração. Porque se não, né, funciona dessa forma, como que a gente está mergulhando nesse baú da sabedoria? E olha que nós estamos falando só de provérbios. Imagina toda a escritura, todas as escrituras. Imagina o que um homem não pode alcançar buscando essa sabedoria. E ela vem para todas as áreas da nossa vida, tá? Sentimental, material, espiritual, financeira, amorosa, tudo está nesse baú. Basta que a gente abra ele e vá buscar. E aí, de repente, você tem uma dúvida, você fala, opa, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, eu não vou desistir por qualquer coisa. Agora, imagina aquele baú que tem milhares de coisas lá dentro. E, de repente, você precisa de uma peça, de uma ferramenta. Aí você fala assim, nossa, estou precisando tanto, eu acho que eu tenho que comprar. Aí você vai naquele lugar, compra aquele material, aquele produto que você precisa, e de repente,
né, por um outro porquê você está mexendo naquele baú e você fala, nossa, mas eu tinha, né, essa peça, esse produto, não sei, né, e eu ainda acabei comprando, olha só, gastei sem precisar. Agora pega isso e coloca na sua vida espiritual, na nossa vida espiritual. Em muitos casos, as pessoas estão sofrendo, né, quebrando a cabeça para solucionar alguns tipos de problemas, seja, né, em qualquer área da sua vida, e a resposta está na palavra. Mas ele não tem a habilidade. Se ele não tem a habilidade, ele não tem a sabedoria para saber aonde é que está aquela informação, aquela orientação que ele precisa para chegar ou para tomar aquela decisão. Entende o que eu quero dizer? E tem muitas pessoas perdendo tempo e muito tempo, ou gastando seus recursos, sendo que a resposta está na palavra. Salomão entendeu isso de imediato, falou, Senhor, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria para liderar esse povo, para governar essa nação. E será que a humanidade, a sociedade hoje, tem pedido sabedoria para guiar a sua família, guiar o seu lar, guiar os seus filhos, guiar os seus negócios, né, guiar as suas decisões? Aonde nós estamos recorrendo? Que lembre, Salomão era filho do rei Davi, mas acima de tudo, ele era filho do Deus Todo-Poderoso. E nisso nós nos encontramos hoje na mesma posição. Amém? Agostinho de Hipona, ele diz, a paciência é companheira da sabedoria. Veja, nós precisamos literalmente nos aquietar. Sair dessa loucura, né, do dia a dia e falar assim, olha, eu tenho 24 horas como todo o ser humano, e eu preciso entender a palavra de Deus. Eu preciso ser habilidoso na palavra de Deus. Eu preciso ser sábio. Ela não é serva do desejo, ele continua. E as pessoas estão sendo movidas pelo desejo. Que esse desejo seja conhecer a palavra, conhecer a Deus, porque aí você vai ser motivado por esse desejo. Eu não vou estar repetindo todas as falas do pastor de manhã, né? Porque, né, senão vai ficar muito repetitivo, mas foi dito isso de manhã também. Então depois você volta lá e vê, né? Se você ainda não viu a palavra, volta lá e você vai ver que está tudo interligado. Amém? A paciência é amiga de uma boa consciência. De repente você olha e fala, como que eu não pensei nisso? Depois que tudo passou, quem nunca passou por essa experiência? Gente, por que eu não pensei nisso? Nossa, a resposta estava bem na minha frente. Por quê? Falta se aquietar, refletir. Não tome decisões, né? Ah, não, então é isso. Ah, não, então vamos fazer isso. Ah, não, se você quer assim, né, no casal, né? Então vamos fazer dessa forma. Não. Espere, né? Tenha paciência, se aquieta, acalma o coração, tranquiliza a sua mente, né? Coloque um louvor, passeia, né? Vai fazer uma caminhada, reflete sobre isso, irmãos. Jesus, nos momentos, né, de aflição, nos momentos de luta, ele fala, eu vou orar. Eu vou para o monte orar, né? Aí, aqui, vamos pegar o exemplo aqui, né, essas coisas muito, né, sobrenatural, né? Assim como Davi, Jesus, né, era filho do rei também, assim como Salomão, né?
filho do rei também. Mas foi orar, foi buscar a sabedoria dos céus, foi buscar lá do alto. Salomão tinha todas as riquezas da terra. Jesus, se ele mandasse, vinha legião de anjos e destruía tudo, né? Acabava com tudo, com toda aquela, né? Com toda aquela luta, aquela tribulação. Não. Ele fala: Pai, estou aqui. E aí, por que nós não fazemos, não seguimos esses exemplos? Mas nós queremos a sabedoria, nós queremos ser sábios, nós queremos ser habilidoso. Quem que não quer ser inteligente? Mas não buscamos trabalhar o processo. Quando se fala do processo, aí não, para quê? O meu desejo é outro. É financeiro, é material, enfim. Mas nós olhamos aqui para Salomão, filho do rei Davi, Jesus, filho do rei dos reis, e passaram pelo processo. Então, se nós queremos o resultado, temos que passar pelo processo. Amém? Salomão transcendeu todos os reis de Israel em conhecimento, sabedoria e riqueza. E ele transcende tudo isso porque ele busca do alto. Nós queremos ser bem-sucedidos, vamos buscar do alto. Nós queremos ter o conhecimento, vamos buscar do alto. Aquela pessoa simples, né? Mas quando ela fala, a gente fala muito da avó Suzy aqui, né? Mas quando ela fala, você pensa: por que eu não pensei nisso? Na simplicidade, ela traz a solução para aquilo que a gente quebrou tanto a cabeça. Como Davi, seu pai, né, fora, né, o grande rei de Israel, né, ao sucedê-lo, Salomão pediu a Deus sabedoria para governar. Muitas pessoas estão lutando tanto, né? A gente está falando de 25, mas 24, 23, 22, como que foi, né, o governo que você exerceu? Como que foi as suas atitudes? Porque Salomão, quando ele teve oportunidade, ele pediu a Deus sabedoria. Quando nós temos oportunidade, o que nós pedimos para Deus? Sabe por quê, irmãos? Jesus, quando ele foi confrontado sobre o reino dele, ele fala: olha, o meu reino não é desse mundo. E o que a gente vê, né, nas nossas caminhadas é que o crente ele tem buscado muito o reino desse mundo. Mas Jesus tem sonhado para você o reino celestial. Um reino que não é transitório, que não é passageiro, mas é eterno. Claro, né, vamos repetir mais uma vez, que as outras coisas serão acrescentadas. Mas aonde está o nosso coração? Porque quando o nosso coração está no reino de Deus, nós buscamos as coisas do reino de Deus. Mas a palavra também diz: onde está, né, o teu coração, ali está o teu tesouro. E aí essa sabedoria que nós estamos falando, ela não acontece, porque nós não estamos buscando no lugar certo. De que adianta falar com sabedoria sobre a Trindade, se sem humildade você desagrada a Trindade? Tomás de Kempis, né?
o monge agostiniano, ele fala essas palavras, que a nossa sabedoria, ela precisa estar ligada com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Porque assim nós caminhamos juntos, assim nós vamos para uma mesma direção, nós seguimos o mesmo propósito. Se nós estamos buscando a sabedoria do mundo, mas querendo alcançar a sabedoria dos céus, não vai acontecer. Porque com certeza o seu racional, o seu eu, o seu ego vai falar mais alto. E aqui nós trabalhamos de fé em fé, não buscando as coisas de baixo, mas alcançando as coisas de cima, aquilo que vem do alto. Isso é o que Deus tem sonhado para as nossas vidas. Então ele recebeu não apenas sabedoria singular, mas também riquezas incontáveis. Todos vinham ou para oferecer tributo para Salomão, ou para buscar entender como que ele adquiriu tamanha sabedoria. Então não era algo singular somente em um ponto, era em todas as questões, tanto social como também espiritual. E aí o que isso fala conosco? E aí também as riquezas são incontáveis. Por que muitos, antigamente, queriam se aproximar de um cristão para entender da palavra, para saber daquilo que eles não conheciam? Hoje, você fala, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Não faz muito, tem muito peso. Porque os valores estão ficando invertidos. Quando a palavra diz que nós não somos desse mundo, é porque os nossos olhares não estão nesse mundo. Os nossos olhares estão voltados para o reino. Mas para mim entender, para mim compreender, aprender para onde eu vou, eu preciso aprender o caminho. Antigamente, antes do GPS, acontecia muito isso. Você estava ali na frente da sua casa, de repente parava um carro ou alguém, falava, onde fica o endereço tal? Aí você ia ensinar, sobe aqui, dobre a primeira direita, depois a esquerda, viu ali, tem um postinho de saúde, vai esquerda novamente, vai passar na frente de um açougue, e assim ia, ensinava a pessoa. Por quê? Porque ela tinha o conhecimento do caminho. Hoje, muitos cristãos não têm o conhecimento, nem para ele próprio. E isso tem levado à destruição. A palavra de Deus diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas aqui na Monte Hebron, nós trabalhamos, repreendemos todas essas palavras, e daqui sai palavra de sabedoria, porque nós pregamos a palavra, nós zelamos pela palavra, e assim nós vamos caminhar em sabedoria, buscando o melhor de Deus para as nossas vidas. Tornou-se um homem erudito, perito em ciência e doutor nas questões práticas da vida. Aquilo que ele aprendeu, ele colocou em prática.
Mas aí vamos entender um pouquinho, porque senão fica muito genérico, né? Fica muito assim, universal. Vamos entender um pouquinho quem era Salomão. Primeiro, quando se fala, era um erudito. O que é um erudito? É alguém que possui uma cultura vasta sobre um determinado assunto. O conhecimento dele era pleno. Ele tinha o total controle daquela situação. E nós temos esse controle. Nós somos eruditos na palavra de Deus, porque Salomão pediu isso para Deus, e ele falou simplesmente: Senhor, dai-me sabedoria. E aí o homem se torna um erudito. Depois, ele também era um perito. Mas quando eu falo perito, o que significa para você? O que vem primeiramente na sua mente? Vamos ver o que significa? Perito é aquele que se especializou em determinado ramo de atividade ou assunto. A gente viu, né, que Salomão foi ensinado, teve os melhores professores, mas ele simplesmente não tem aquele conhecimento acadêmico. Ele se torna um perito nas questões. Aquele que estava preparado para lidar com aquela situação. Depois, tem experiência ou habilidade em determinadas atividades. A palavra de Deus, ela vem repleta de exemplos para nos instruir, para nos tornar um perito, como eu falei, seja na área econômica, na área sentimental, né, na área social. Mas para isso, nós temos que buscar acalmar o nosso coração, falar: Deus, agora trabalha porque eu quero tomar posse de tudo isso que o Senhor deu para Salomão. E por fim, né, o que é um perito? É um técnico nomeado pelo juiz ou pelas partes para que opine sobre questões que lhes são submetidas em determinado processo. Nós não sabemos o que nos espera, mas quando nós pedimos essa sabedoria de Deus, Ele nos torna um perito. E aí sim, nós vamos estar preparados para lidar com qualquer situação. Depois, um doutor. O que é um doutor? É um profissional que conclua, né, o curso de doutorado. Por que eu coloquei isso aqui? Porque é um processo. Né, você conclui ali uma faculdade, né, você faz uma pós-graduação, faz um mestrado, depois você faz um doutorado, aí você é um doutor. Veja que o processo que eu quis frisar é o processo que nós temos que passar. E Salomão tinha todas essas qualidades, características. O que ele fez? Pediu para Deus. Simplesmente pedir para Deus. E aí ele escreveu a maior parte, né, do livro de Provérbios, inspirado pelo Espírito Santo, né, para repartir com as... Preste bastante atenção nisso, gente, para repartir com as gerações, né, princípios eternos de sabedoria que deve reger nossa vida em todas as suas áreas. E hoje, sabe o que eu acho mais interessante? É que quem é uma pessoa sábia hoje, inteligente, é que conhece mais do passado, né? É aquela que conhece mais do passado. Então a pessoa fala: olha, no século tal aconteceu isso, né? Na Segunda Guerra aconteceu aquilo, né? E nessa época aconteceu. É quem conhece mais do passado. Por quê? Porque isso nos traz, né, um alicerce, uma estrutura para vencer, né, o presente, para vencer aquilo que está na nossa frente.
Então ele não só adquire aquele conhecimento, ele se preocupa com as gerações. E hoje nós temos esse privilégio, mas as pessoas não buscam, né? Tem as suas exceções, claro, mas na grande parte da sociedade, elas não buscam esse conhecimento. E aí fica sempre naquele retrabalho, né? Volta numa situação, passa, não dá certo, volta de novo. E é algo tão simples, mas precisa de uma atitude, precisa de uma ação do homem, que é simplesmente pedir a Deus: Deus, toma direção. Deus, eu quero agir segundo as tuas vontades. Eu quero fazer segundo aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida. Então, estudar o livro de Provérbios é matricular-se na escola da sabedoria. Você quer ser sábio? Quer ter o conhecimento? Então, faça essa matrícula hoje, né? Faça um compromisso com você mesmo, né? Se planeje para que você leia a palavra de Deus, busque esse entendimento, é mergulhar nas profundezas dessas verdades, e simplesmente verdades eternas. Não é algo que aconteceu hoje e amanhã já não tem mais valia, não, são verdades eternas. Então mergulhe e alargue-se, né, a mente para entender as palavras de inteligência. Veja que mergulhar e enlarguecer são duas palavras que nos traz, né, o pensamento de plenitude. Trazer a sabedoria para a minha vida e crescer em sabedoria e simplesmente para a eternidade. Amém? Então é mister destacar que, né, conhecimento nem sempre, né, desemboca em sabedoria, embora a sabedoria sempre venha acompanhada do conhecimento. Então tem pessoas que até têm um certo conhecimento, mas quando vai, né, para lidar, né, com aquele conhecimento e trabalhar ele com sabedoria, ela se perde no meio do processo. Mas quem tem a sabedoria, juntando com o conhecimento, ela sabe lidar com qualquer área, né, com qualquer demanda, com qualquer dificuldade que ela venha enfrentar, porque ela mergulhou nessa questão. Então a sabedoria é usar corretamente o conhecimento, né, para alcançar os melhores fins. Qual é o resultado que nós estamos tendo? Até hoje, qual foi os resultados que você teve? Aí você muda de estratégia nessa noite. Busque primeiramente a sabedoria para se obter resultados diferentes. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sabedoria é aplicar o ensino recebido para viver de forma maiúscula e superlativa. Não é uma pequenez de vida, não é uma forma minúscula de viver, não, é viver de uma forma plena, é ter uma vida plena. É isso que Deus tem para o homem. É isso que Deus sonhou para a humanidade. E nós precisamos tomar posse. Então, sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Que eu acabei de falar. Que Deus tem sonhado para a sua vida. Então, busque entender o sonho de Deus. Porque Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Basta que eu e você venham olhar
cada dia mais e mais com os olhares de Deus. É andar segundo o conselho de Deus, fazer sua vontade e deleitar nele. Veja que quando nós andamos segundo a vontade de Deus, nós também descansamos em Deus. E por que muitos estão frustrados? Porque não acabou o mês de dezembro e não conseguiu concluir aquilo que ele tinha planejado para 24. E agora ele está ansioso porque não sabe se vai conseguir em 25. Então vamos colocar as nossas ansiedades em Deus e descansar nele. Claro, como Salomão fez: Senhor, dai-me sabedoria. Então precisou, de um contato, precisou de um diálogo, precisou de uma oração, para que ele, alcançasse tudo aquilo que Deus deu para ele. Então a sabedoria que afasta o ser humano de Deus, é consumada em loucura. Mas o conhecimento que anda de mãos dadas com a sabedoria, este conduz o homem à felicidade. Então toda a sabedoria desse mundo é considerado loucura. Mas aquilo que vem do alto nos traz a felicidade, traz o descanso e o deleite na palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus, que essa palavra seja rema no seu coração, que você reflita sobre tudo aquilo que Salomão pediu para Deus, o que ele fez com a sabedoria que Deus deu para ele, e vamos caminhar nesse mesmo propósito. Amém? Graças